Fernando Macedo tem uso da palavra. Nós já temos sessões para hoje, não posso cortar hoje. Boa tarde a todos e a paz de Cristo esteja com os senhores e as senhoras que acreditam em Javé. Obrigado. Eu vou fazer alguns comentários que me parecem pertinentes. O primeiro comentário tem a ver com a prática científica, o discurso científico. O discurso científico é um discurso que não é o mais perfeito. Há outros discursos sobre a realidade, sobre a explicação dos factos, mas a ciência tem regras. A ciência tem regras. A ciência não é achismo, nem metodologia. Não existem tudólogos, nem existem na ciência cientistas que sejam aceitos pela comunidade científica, cujas opiniões não sejam sustentadas com base na regra desta prática. Uma das quais é, primeiro, saber que sobre qualquer assunto que nós queiramos abordar do ponto de vista científico, o primeiro exercício é saber o que os outros já disseram. Depois de aprendermos o que os outros já disseram, nós passamos à fase da crítica. Ou concordamos com o que os outros já disseram, ou trazemos aportes novos. Portanto, a ciência não é, de facto, o discurso do senso comum ou outros discursos. Isto para dizer o quê? Nós temos uma grande dificuldade na nossa sociedade de praticarmos a ciência dentro das suas regras. Quando se diz e se pergunta, Angola é uma democracia, a ciência responde a esta questão. Qual é o método que a ciência usa? É a definição dos conceitos. Para nós dizermos se há democracia ou não, se há independência dos tribunais ou não, se há independência do Ministério Público ou não, independência dos tribunais, do que é a independência do Ministério Público. Podem ser 3 critérios, pode ser 1 critério, podem ser 7 critérios, podem ser 20 critérios. Depois temos que definir outra coisa. Desses critérios, quantos nós vamos usar para concluir se há ou não? Bastará 1 critério? Bastarão 10? Bastará 51% dos critérios que nós usamos ou não? Minhas senhoras e meus senhores, a ciência está feita. Angola está classificada por vários institutos públicos científicos, por várias instituições que observam o funcionamento das instituições judiciárias. E eu prefiro utilizar a expressão judiciárias, porque inclui também não apenas os tribunais, órgãos judiciais, mas o Ministério Público. Minhas senhoras e meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, não devemos fazer generalizações. Eu evito de fazer generalizações. Não podemos com justiça dizer que todos os juízes de Angola são corruptos, que todos os parlamentares são corruptos, que todos os membros do partido A, B, C, D são corruptos. Não, isso não é verdade. Agora, minhas senhoras e meus senhores, analisar o funcionamento da Procuradoria-Geral da República quanto à sua independência, quanto aos tribunais, não é porque eu nunca vi corrupção no tribunal onde eu ando. Não é porque eu, membro de uma organização da sociedade civil, venho e digo, não, eu tenho que ter os critérios bem balizados para que as pessoas possam ver, bem, a associação X ou Y diz que não há justiça nos tribunais. Quais são os critérios? Quais são os critérios? E, minhas senhoras e meus senhores, nós temos um princípio constitucional que é o princípio da probidade pública. E a Constituição também consagrou, minhas senhoras e meus senhores, o dever dos cidadãos terem um comportamento moral exemplar. Salvo erro, será o artigo 23, ou entre o 21, 22 ou 23 da Constituição. E o grande problema que nós temos na nossa sociedade é que quando nós somos confrontados com questões que têm a ver com a nossa sobrevivência, com o nosso cargo, numa sociedade onde o Estado é avassalador, aí começam os problemas da falta de probidade pública. Eu gostaria de saudar o Sr.
professor Zinho Batista pela inaudita coragem e pela lição que nos deu de integridade. E eu sei que o senhor tem feito uma carreira pública. Espero que isso não prejudique a sua carreira pública, porque infelizmente cá no nosso país há disso. E como? Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, o direito estabelece para muitas situações uma relevância dos atos, da cadeia de atos. Num processo criminal, praticam-se vários atos, mas dentro desses atos o direito costuma destacar algumas questões que são importantes. Eu não posso sair daqui com a minha consciência tranquila sem apontar alguns problemas que nós temos. Primeiro, a Associação dos Juízes de Angola, e salvo erro o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, no ano 2020, 2021, organizaram conferências em conjunto, algumas separadas, e, minhas senhoras e meus senhores, uma das sugestões que estas duas instituições fazem é que haja separação entre quem exerce, a pessoa que é o presidente do Tribunal Supremo não seja também o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. E a mesma coisa para o Ministério Público. Nós não podemos dormir descansados quando o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, do país que é de todos nós, anula uma providência cautelar do Tribunal de Comarca de Luanda e continua impunemente a exercer as funções depois de uma queixa fundamentada. E o facto praticado por esse juiz é público e notório. O princípio da presunção da inocência significa apenas uma coisa: que quem fizer juízos de valor sobre essa pessoa, fá-los, mas isso não é a imputação definitiva. Temos que esperar pelas decisões dos tribunais. Exemplo, os jurisconsultos são consultados para se pronunciarem sobre factos. E dão a sua opinião sobre os factos, dizem se há violação ou não do direito. Presidente do Tribunal Supremo, minhas senhoras e meus senhores, é uma vergonha. Também não sairia daqui descansado sem vos dizer o seguinte, minhas senhoras e meus senhores: o Presidente da República, numa democracia, não faz acariações. Não chama o Procurador-Geral da República, o Presidente ou a Presidente do Tribunal de Contas, mais uns ministros no quadro de uma intrigalhada política, substituindo-se ao Ministério Público. O Ministério Público é independente. Qualquer norma jurídica, Sr. Professor Zinho, estou consigo, uma norma jurídica infraconstitucional, é o artigo 185 da Constituição, número 2. O Ministério Público é independente. Nós às vezes gostamos de nos socorrer, não, mas na América é assim, sim. A América tem um problema federal. Já vou terminar, senhora. A América tem problemas, os Estados Unidos têm problemas, erraram em algumas coisas. A Constituição dos Estados Unidos não é perfeita. Por exemplo, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, é o Ministro da Justiça do Governo Federal. Isto está errado e eles estão a ter problemas agora. Por ser nos Estados Unidos da América, eu estudo teoria constitucional. Não estou de acordo, nem digo que está tudo bem, por ser os Estados Unidos da América, porque eu penso pela minha cabeça. Então, é outro facto tremendo. Para terminar, porque a senhora veneranda juíza Júlia Freire já está a olhar para mim com alguma ansiedade. Muito agrado. Peço desculpas pela sinceridade. Diria o seguinte, minhas senhoras e meus senhores. Minhas senhoras e meus senhores, o Presidente da República, numa democracia, tal como o senhor professor catedrático Raul Araújo, que é meu conterrâneo do Kwanza Norte, o Presidente da República numa democracia, isto é de lei, senhora professora Rangel, e muito obrigado pela sua sinceridade quanto à afirmação segundo a qual não há independência nos tribunais do país. Quem quiser que eu prove com factos, faça um conceito e prove os factos. Mas estava a dizer, o Presidente da República numa democracia não tem poder na Constituição, nenhuma norma da Constituição lhe atribui poder para sugerir que um juiz se demita. Isto é claro na Constituição.
Só, minhas senhoras e meus senhores, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, num processo disciplinar, ou depois de um processo criminal ou de outra natureza, é que pode fazer. Não nos enganemos, para terminar. Ou nós temos coragem de ser e assumir, e aqui volto a elogiar o senhor professor Zinho Batista, porque me toca bastante pela sua carreira, consciente das dificuldades, dos riscos que corre, assume aqui a verdade. A democracia em Angola vai acontecer e o Estado de Direito vão acontecer quando muitos de nós deixarmos de ser opressores e tiranetes. Obrigado.